Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas do Like Cursos. Vamos agora falar um pouco de lei penal no tempo e no espaço. Artigo 2º do Código Penal, tá certo? Gente, começando então a falar, vamos aqui, lei penal no tempo e no espaço. Lá diz no artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, aqui nós estamos, o primeiro aspecto da aula de hoje é falar sobre a lei penal no tempo. E a lei penal no tempo, o artigo 2º, deixa bem claro que qualquer lei que venha beneficiar o acusado ou até mesmo extinguir o crime, ela tem que ser aplicada imediatamente. Independente se houver trânsito em julgado, tá? Deixar bem claro. Mesmo que a sentença condenatória tiver transitado em julgado, isto é, aquela que não cabe mais recurso, mesmo assim a lei penal mais benéfica deverá ser aplicada. Aí você vai falar assim, mas poxa, professor, então ninguém pode ser punido por fato que a lei anterior... Sim, se vier uma lei nova e disser que ele não é mais crime, que nem bigamia. Bigamia bigamia não. O crime com relação à traição. Traição, antigamente, era crime. Veio uma lei posterior e disse, não, traição não é mais crime. Então, todas aquelas pessoas que foram punidas por crime de traição, foram o quê? Foram beneficiadas com isso. Então, cessa todos os efeitos da sentença, ou do processo, enfim. Então, lei penal no tempo significa o quê? Significa ver qual é a lei que vai ser aplicada no caso concreto. Lei penal no tempo é verificar, então, aquela lei que está sendo aplicada no tempo do crime e qual veio uma lei posterior que venha favorecer o agente. Interessante, princípio da anterioridade penal. A lei penal ela é irretroativa, mas se é para beneficiar o acusado, ela pode retroagir. O importante, isso aqui a gente tem que deixar bem claro. Nós temos, dentro do nosso sistema, nós temos o chamado princípio da continuidade das leis. Significa que quando uma lei é revogada, a lei posterior ela vai dar continuidade àquele ordenamento jurídico. Por isso, o princípio da continuidade das leis. Toda lei que for revogada, ou uma lei nova que for criada, ela está dentro de um sistema, dentro de um círculo. Por isso se fala em continuidade das leis. Nunca vai haver uma lei que vá quebrar o sistema por inteiro. Não. O sistema ele é contínuo. Por isso que a gente vai sempre compreender qual é a lei que está sendo aplicada naquele caso e qual uma lei posterior que mais benéfica que venha favorecer o acusado. Então, é muito importante isso. Essa regra aqui você tem que deixar bem claro. Somente uma lei pode ser revogada por uma outra lei. Professor, costume pode revogar a lei? Não. Usos e costumes não podem revogar a lei. Somente uma lei formal poderá revogar uma outra lei formal. Voltando. Por mais que o crime esteja em desuso, somente uma lei poderá revogar aquele crime. Professor, mas ninguém está aplicando mais aquela lei, porque os costumes enfraquecem a eficácia da lei. Usos e costumes, podem anotar aí, enfraquecem a eficácia da lei. Mas somente uma lei formal poderá revogar outra lei. Salvo as leis temporárias e excepcionais, que leis temporárias e excepcionais, elas têm prazo de validade, elas nascem com o tempo certo para morrer. Então, elas não precisam de uma outra lei para revogá-las.
porque elas já nascem com prazo certo para morrer. Então, tirando as leis temporárias excepcionais, somente uma lei formal poderá revogar a outra lei. Voltando, costume não revoga a lei. Isso despenca nos concursos públicos. Costume não revoga a lei, tá? Costume enfraquece a lei. Uso e costume servem como meios até para se criar uma lei. Por exemplo, a sociedade ela está caminhando para um certo enquadramento de crimes cibernéticos. Então a gente não consegue ainda definir quais são os crimes cibernéticos, mas existem condutas que podem ser tidas como criminosas. Então é o costume. Ou o costume pode enfraquecer a lei, como eu já mencionei, a questão da traição. A traição. Percebeu-se que não tinha o porquê de ser punido como crime, razão da qual a traição passou. Logo, logo a bigamia também vai cair. Logo, logo a bigamia também vai cair, porque os usos e costumes atualmente já estão se falando em casamentos de tricasais, enfim. E logo, logo também a questão de casamento do ponto de vista do Estado, logo, logo não vai haver sentido para o crime de bigamia, né? Por quê? Mas existe o crime, é que os costumes enfraquecem. Professor, uma decisão judicial pode revogar a lei? Não. Decisão judicial não revoga a lei. Decisão judicial tira a força da lei. Quando vem o STF e diz aquela lei ela é inconstitucional, ele está dizendo aquela lei não tem eficácia perante o ordenamento jurídico. Aquela lei ela não vai ter eficácia porque ela é inconstitucional, ou formalmente inconstitucional, ou materialmente inconstitucional. Formalmente inconstitucional porque não foi obedecido o procedimento da lei. Materialmente é porque o conteúdo da lei não está respeitando a Constituição Federal. Então, o juiz ele não tem poder de revogar lei alguma. O STF não revoga a lei. Ele pode tirar a eficácia da lei. Até o juiz de primeiro grau pode declarar a lei inconstitucional ou pode dizer que determinada lei não se aplica àquele caso. Mas não quer dizer que ele está revogando a lei. Tá certo? Gente, importante conceitos. Conceitos são importantes. Conceitos salvam você na hora da prova. Revogação expressa. O que vem a ser revogação de uma lei expressa? É quando a nova lei diz, eu estou revogando a lei anterior. A própria lei já diz, olha, por exemplo, lei de drogas. A lei de drogas diz, estou revogando a lei anterior. Então, a própria lei diz isso. Então, a lei nova diz qual é o dispositivo que está sendo revogado. É o ideal. Deveria ser o ideal. Mas existe a revogação tácita. O que é a revogação tácita? Vem uma lei posterior, aí quando você vai olhar aquele princípio da continuidade das leis, você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Essa lei nova trata sobre o mesmo assunto da lei antiga. Qual que vai prevalecer? Vai prevalecer a lei nova. Então, peraí. Então, a lei antiga ela é incompatível. Ela é incompatível. Então, há uma revogação tácita. Tá certo? Porque a lei anterior ela não está sendo compatível com a lei nova. E existe a revogação global. É quando vem, por exemplo, um novo código. Vem um novo código disciplinando novas regras do direito penal. O código anterior, globalmente, ele acaba sendo revogado. Tá certo? E duas coisas que costumam cair em provas que a gente acaba errando. Abrogação significa revogação total. Abrogação, revogação total. Derrogação, revogação parcial. Então, o examinador, na hora do concurso público, quer confundir você.
O examinador ele quer chegar e falar, não, eu vou botar uma pegadinha, eu vou usar uma expressão, porque eu vou usar revogação. Não, revogação o candidato já sabe. Eu vou usar abrogação. Então você já sabe que abrogação é revogação total. E derrogação é revogação parcial. Professor, o que é conflito de leis penais no tempo? É aquilo que nós acabamos de falar de revogação. Conflito de leis penais no tempo, na verdade, é quando existe uma situação, vamos botar aqui, existe uma situação, essa é a situação, vou botar a situação A, e podem ser aplicadas nessa mesma situação a lei A, a lei B, a lei C. Pode ser aplicada várias leis naquela mesma situação. Então, quando se fala em conflito de leis, significa que num mesmo fato, aparentemente, pode ser aplicadas 1, 2, 3, 4, 5 leis. E aí a gente tem que solucionar esse conflito, porque só tem que ser aplicada uma única lei. Professor, quando que se dá esse conflito? Quando vem uma nova lei incriminadora, novatio legis incriminadora. Vem uma lei nova tornando aquilo que não era crime como sendo crime. Ou quando vem a lei penal mais grave, o lex graver, enfim. É quando vem uma lei que torna ainda mais gravosa a lei anterior, se torna ainda mais rigorosa a lei anterior. E existe o chamado abolitio criminis. O que é o abolitio criminis? Espera aí. O abolitio criminis é o que está no caput do artigo 2º. Vamos lá. O abolitio criminis significa... O que é o abolitio criminis? É uma extinção de pena. O que diz o abolitio criminis? Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar como crime. Então vem uma lei posterior e diz que aquela conduta anterior não é mais crime, isso chama-se abolição do crime, abolitio criminis. E olha só, cessa em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Cessa os efeitos penais, põe isso no seu caderno. Não cessa os efeitos civis, só os efeitos penais. Porque quando você comete um crime, você vai pagar do ponto de vista penal, você vai cumprir do ponto de vista penal, e você poderá também ser punido do ponto de vista civil. Mas como assim, professor? O sujeito entra com uma ação de reparação de danos. Por mais que você possa ocorrer abolitio criminis, mas os efeitos civis continuam valendo. Então, aquela reparação de danos ainda pode continuar o seu andamento normal. Do ponto de vista penal, você não é mais punido. Abolitio criminis serve só para o ponto de vista criminal. Então, vamos imaginar a Lava Jato. O sujeito vem uma lei e diz assim, olha, não é mais crime, enfim, tudo aquela coisa da Lava Jato, mas a obrigação de reparar pelos desvios daqueles bilhões de reais podem continuar valendo na esfera civil, tá certo? E nós vimos também que qualquer lei posterior mais benéfica acaba favorecendo. Eu fiz um quadrinho aqui, e esse quadrinho para deixar bem fixado. Se a lei posterior ou abolitio criminis acontecer em primeiro grau, durante o inquérito policial, durante a fase do processo em primeiro grau, será o juiz natural de primeiro grau. Então, vamos supor eu estou lá em Porto Velho, sou juiz em primeiro grau, sou juiz substituto em primeiro grau, e aí vem uma lei posterior, eu estou lá mexendo no processo, tudo veio uma lei posterior e diz que aquele fato não é mais criminoso, ou aquele fato, de certa forma, é mais benéfico ao acusado. Então, eu, juiz de primeiro grau, vou lá e já posso aplicar a lei. Professor, precisa de pedir? Não. É de ofício. O juiz, constatando aquilo, o juiz tem o dever de aplicar a lei mais benéfica, ou abolitio criminis. Ah, mas professor, na verdade, já está em grau de recurso.
Quem está julgando são os desembargadores. Ou trata-se de competência originária dos tribunais. Quem julga é o STF, STJ, enfim. Neste caso, é o juiz de primeiro grau? Não. Neste caso, será o tribunal competente. Se está no STJ, será o STJ. Se está no STF, será o STF. Se está no Tribunal de Justiça, será o Tribunal de Justiça. Ocorreu o trânsito em julgado da sentença. Ocorreu o trânsito em julgado da sentença. Não cabe mais recurso. Ele já está cumprindo pena. Vem uma lei posterior que ocorre a abolição do crime ou favoreça. Neste caso, a súmula 611 do STF é bem clara. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna, isto é, mais favorável. Então, o juiz das execuções penais. Quem é o juiz das execuções penais? É o juiz que está executando a pena. Por exemplo, no caso, vamos imaginar lá em Porto Velho, existe lá uma vara de execuções penais. Então, todos os processos de Porto Velho, eles, condenatória, transitado em julgado, vão parar lá na vara de execuções penais. Mesmo aqueles oriundos lá do Tribunal de Justiça vão parar lá na vara de execução penal, porque quem cuida da execução penal é o juiz das execuções penais. Ele cuida dos presídios, cuida da questão dos benefícios e tudo mais. Então, verificado isso, não é o tribunal que vai verificar, é o juiz da execução penal que vai fazer a adequação para aplicar a lei mais favorável. Recentemente nós tivemos um caso, foi quando veio antigamente tinha-se um entendimento de que o tráfico privilegiado ele seria considerado crime hediondo. O que é o tráfico privilegiado? É o sujeito que, apesar de ter cometido tráfico de drogas, ele não estava em associação criminosa, era primário, bons antecedentes, e mesmo assim era considerado crime hediondo. Então, para benefícios, 2/5 da pena, 3/5 da pena para poder progredir. Mudou-se o entendimento jurisprudencial, isso é muito importante, que pode também mudar o entendimento jurisprudencial, não é só a lei. Diz, olha, tráfico privilegiado não é mais considerado crime hediondo. Neste caso, o que aconteceu? O juiz das execuções penais teve que se readequar. O que ele deveria julgar 2/5 ou 3/5 para progressão de pena, agora é 1/6 da pena. Então, ele teve que se readequar diante dessa nova interpretação jurisprudencial. Então, ponha isso no caderno de vocês. Interpretação jurisprudencial mais favorável ao acusado, também aqui, ó, passa pelo mesmo caminho da lei. Tá certo? Professor, o que significa ultratividade da lei penal? Significa que aquela lei penal, mesmo revogada, ela continua tendo força. Eu chamo de efeito Highlander. Quem é tem uma idade minha aproximada, tem 37 anos. Então, vai lembrar do Highlander. Highlander é aquele cara que só morria se cortasse a cabeça. Ele era imortal, passava a sessão da tarde. E Highlander, por que eu falo que é Highlander? Várias pessoas passaram, mas ele continua valendo. Isso é o efeito da ultratividade. Então, seria o seguinte. Veio a lei A. A lei A diz pena 10 anos. A lei A foi revogada pela lei B, que falou que é 20 anos. Percebam, a lei B ela é mais maléfica. Então, ela não pode retroagir, mas ela revogou a lei A. Mas, para aquele caso, a lei continua valendo, ela continua tendo força. Força ultrativa, ela vai além. Por que ela vai além? Porque ela continua valendo aquele caso concreto. Ela está revogada, mas ela continua valendo para casos anteriores à nova lei. É que nem, por exemplo, dá um exemplo bem assim, diz lá, vamos imaginar que mude-se o Código Penal
e diz que para você poder progredir para qualquer crime, põe aí um prazo maior para qualquer crime. Revoga-se o que está lá dizendo de 1/6, 2/5 e 3/5. Nessa situação, gente, aqueles que cometeram o crime na vigência da lei mais benéfica, vai continuar, a lei, por mais estando revogada, ela vai ter força ultra-ativa. Professor, e se uma lei posterior vier durante a vacatio legis? Vacatio legis é o período em que a população ela vai ter o quê? Ela vai ter conhecimento da lei. É o período da vacatio legis. Então, o que acontece? Durante o período da vacatio legis não se aplica a lei, ela não tem força. Se vier uma lei posterior, e nesse período da vacatio legis, essa lei posterior está no período de vacatio, ela está no período de vacatio. Ou seja, ela é uma lei posterior, mas ela ainda está a conhecimento da população. Eu posso aplicar? Não. Somente se pode aplicar a lei depois que passar o período da vacatio. Alguns doutrinadores, eles acham que mesmo estando no período da vacatio legis, se a lei posterior for mais benéfica ao acusado, já poderia ser aplicada imediatamente. Segura, mas não é o entendimento majoritário. Porque durante o período da vacatio legis, pode acontecer da lei não entrar em vigor. Já aconteceu isso. Um código penal inteiro, durante o período da vacatio, ele foi revogado. Então, pode acontecer isso. Então, espera-se o período da vacatio para entrar em vigor e você aplicar a nova lei. Professor, é possível a combinação de leis, você pegar metade de uma parte de uma lei, outra metade de outra lei, você fazer um bolo e aplicar favorável ao acusado? Não, não é possível a combinação de leis. Existe a súmula 501 do STJ que proíbe a combinação de leis. É que havia uma discussão se a parte da lei de drogas antiga, parte com a lei de drogas nova, você misturava e favorecesse o acusado. Não pode se haver combinação de leis. Ou você aplica a lei ultrativa ou você aplica a lei nova. Na dúvida, professor, qual que se aplica? Na dúvida, pergunte ao advogado ou acusado qual que é a lei mais favorável para ele do ponto de vista, se o juiz tiver dúvida. O que é a lei intermediária? É a lei que tem ultratividade, mas ela tem uma ultratividade intermediária. Então, assim, veio a lei A, que foi revogada pela lei B, que foi revogada pela lei C. Qual que é a lei mais favorável? A lei B, a lei intermediária. Então, ela tem força ultrativa. Então, é isso, a lei intermediária. Então, entendam, gente, força ultrativa sempre valerá para aquela lei que for mais favorável ao acusado, mesmo estando revogado. Professor, leis penais em branco, como é que é a lei penal em branco? Lei penal em branco é aquele em que o seu conteúdo precisa de uma outra lei para poder ter força, para poder ter eficácia. Eu falo que é o efeito Popeye. A lei penal em branco é o Popeye, fraquinho, ele precisa do espinafre para poder ter força. O espinafre é o complemento. Então, diz o seguinte, que este complemento, que é em uma outra lei, se este complemento for alterado e este complemento favorecer o acusado, haverá retroatividade da lei penal, sim, nas leis penais em branco. Por quê? Porque se o conteúdo foi alterado e favorece ao acusado, então tem que ser dado porque é em benefício do acusado. Lembra que eu falei para vocês do conflito aparente de normas? Várias leis podem ser aplicadas naquele caso. Qual é a primeira forma de solucionar o conflito? Especialidade. A lei penal mais específica prevalece sobre a geral. Então, a lei penal mais específica, aquela que tem detalhes maiores, ela sempre vai prevalecer sobre a geral.
Então vamos imaginar, aconteceu um crime contra a vida. Foi contra uma criança. Quais tipos penais podem ser aplicados? Homicídio, aborto, infanticídio, instigação, auxílio, induzimento ao suicídio. Não, foi constatado que foi um recém-nascido e foi foi logo após o parto e ela estava sob efeito de estado puerperal. Influência sobre estado puerperal. Neste caso, qual que é a lei mais específica? Infanticídio. Princípio da subsidiariedade, conhecida como soldado reserva. É aquela situação em que o agente, aparentemente, era para ser punido pela lei mais específica, mas a lei específica não pôde ser aplicada ao caso, então você pega uma lei reserva. Seria a situação com relação... Descobre se o sujeito está respondendo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, que é você andar com a arma de fogo. Depois descobre-se que ele não estava andando com a arma de fogo. Ele estava, sim, com uma arma de fogo, mas na sua residência. Aí é o crime de posse ilegal de arma de fogo. Então, chama-se o soldado reserva. Princípio da consunção. O fato mais amplo e mais grave absorve os menores. Isto é, você vai praticar um furto dentro de uma residência. Você vai e invade a residência, violação de domicílio. Você vai lá e quebra a porta, crime de dano. E você vai lá e subtrai o objeto. Em tese, nós teríamos aí 3 crimes. Mas qual é a conduta mais grave? O furto. O furto é a conduta mais grave. E existe o quê? O furto qualificado por destruição e arrombamento. Então, você responde pelo fato mais grave. E existe o princípio lá da alternatividade. O que é alternatividade? O sujeito pode ser punido pelo mesmo fato através de várias formas. Sabe? Imagina a seguinte cena. Imagina essa sala, você olha assim para a sala, está cheio de ratoeira. Sabe aquela coisa de desenho animado? Se você pisar por um lado, você pisar para o outro, você vai ser pego pela ratoeira. Mais ou menos isso a alternatividade. É que nem o crime de tráfico de drogas. Portar, guardar, trazer consigo, enfim. Várias condutas que indicam o quê? Um único crime. Então é muito importante isso. São várias condutas alternativas que você responde por um único crime. Vamos responder algumas questões? Vamos lá. Sobre o conflito aparente de normas. Letra A. Prova de analista jurídico do Ministério Público. A norma especial prevalece sobre a norma geral e necessariamente descreve um tipo penal apenado mais severamente. Norma penal mais... A norma especial prevalece sobre a geral, correto. Mas você quer dizer que a norma especial tenha uma pena maior do que a geral? Negativo, está errado. A norma especial pode ter uma pena diferente, pode ser maior ou pode ser menor. O importante é o conteúdo da norma ser mais específica do que a geral. B. O conflito aparente de normas penais tem por requisito a unidade fática. Beleza? É um único fato. Quando se fala em conflito aparente de normas, é um único fato. Pluralidade de normas aplicáveis ao mesmo fato. Aparentemente, várias normas, várias leis podem ser aplicadas ao mesmo fato. E a vigência contemporânea de todas elas. Correto, todas elas têm validade. É um único fato, onde pode se aplicar várias leis e todas elas estão válidas. Este é o conceito e essa é a resposta correta. A norma subsidiária, chamada soldado reserva, descreve um grau maior de lesividade ao bem jurídico. Não quer dizer que... Não descreve um grau maior de lesividade. Não é isso, não. Descreve o quê? Descreve uma subsidiariedade e não uma coisa mais grave. Não significa isso, não. E não quer dizer que vai ter uma pena maior, não. Outro ponto aqui. A consunção, pelo qual uma conduta absorve a outra,
é possível no crime progressivo, no crime complexo e na progressão criminosa. Em todos, necessariamente, a unidade de desígnios do sujeito ativo, desde o primeiro ato. Também não é isso. Também não é isso. Na verdade, quando se fala em crime complexo, crime progressivo e progressão criminosa, são 3 situações diferentes. Não tem necessariamente a ver com conflito aparente de normas. Professor, como assim? Crime progressivo. O sujeito começa com uma conduta, ele vai progredindo até a um crime mais grave. Mas percebe, ele começa com, não, eu vou aqui, eu vou subtrair, não, eu vou roubar. Ele vai aumentando. E o crime complexo é o crime de estupro, por exemplo. O crime de estupro são várias condutas graves que configuram um único delito. Então, não é isso. Letra E. Pelo princípio da subsidiariedade, prescinde-se do caso concreto para se saber qual a norma aplicável. A análise é feita de forma abstrata, confrontando-se com as normas. Não é feita de forma abstrata, não, gente. Não é feito de forma abstrata, é feito de acordo com o caso concreto. O caso concreto apresentado, aí você vê como que você vai aplicar o princípio. Então, a resposta é a letra B. Vamos falar agora de lei penal no espaço, gente. Lei penal no espaço significa aonde a lei penal brasileira pode ser aplicada. A lei penal no espaço, ela encontra-se espaço no artigo 5º e no artigo 7º. O artigo 5º e o artigo 7º são os artigos que tratam de lei penal no espaço. O que é considerado espaço, território? Aonde se pode aplicar a lei penal brasileira? Ali estão as respostas que vão ser, de certa forma, trabalhadas mais para frente. Sobre a lei penal, pense a seguinte. Vamos lá, prova de delegado de polícia. A jurisprudência atual do STJ e do STF admite a aplicação combinada de partes benéficas de leis penais distintas. Nós vimos que o STJ não concorda com combinação de leis, então está errado. A outra atividade da lei penal temporária prevista no artigo 3º do Código Penal constitui exceção legal à regra de tempus regi actus. Gente, lei penal temporária significa que aquela lei, se o sujeito praticar durante a vigência da lei temporária, ele vai ser punido de acordo com a lei temporária. Não se aplica a lei mais grave ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da permanência. Gente, vamos lá. O que é um crime permanente? O crime permanente é aquele crime que acontece a todo momento. É um círculo vicioso. Sequestro, cárcere privado, ele está cometendo a todo momento. E aí, se ele está cometendo a todo momento está sendo aplicado a lei penal. Então, se antes de ele encerrar a conduta vier uma lei penal mais grave, se aplica-se a lei penal mais grave. Em resumo, aplica-se a última lei. E se ela for mais grave, aplica-se a lei penal mais grave. A retroatividade da lei penal benéfica ao réu é expressamente prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos. E letra E, admite-se a aplicação da analogia em malamparte no direito. Não. Nós vemos que a analogia é só em favor do acusado. Existe um buraco na lei e você vai pegar uma lei semelhante para favorecer o acusado. Lembre-se, vamos lá. Estupro. O estupro diz lá. É possível você praticar o aborto e não ser punido quando a vítima for vítima de estupro. Mas a lei não fala de estupro de vulnerável. Logo, você vai pegar a lei semelhante e vai aplicar o caso concreto com relação ao estupro de vulnerável. Aí nós ficamos entre a B e a D. Professor, lei temporária, né? Lei temporária. Ela é exceção? Não, ela não é exceção, ela tem a regra dela. Ou seja, se você cometeu o crime durante a vigência da lei temporária, você vai ser punido. Não tem nada de excepcional nisso. Então, a resposta é a letra D. Realmente, existe ali, no artigo 9º, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos,
a questão da retroatividade da lei penal e tem um gabaritinho para vocês poderem analisar, tá certo? Próxima. No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ambiguidade quando se fala de tempo do crime. Ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Errado. Na verdade, se trata da teoria da atividade. Teoria da atividade significa que o tempo do crime é no momento da ação ou da omissão. Ação ou omissão. Tempo do crime é no momento da ação ou da omissão. Para você saber qual lei penal vai ser aplicada, é no momento da ação ou da omissão. Tá certo? A gente vai trabalhar com maiores detalhes, tá? Uma mensagem para o nosso final. Seja qual for a direção, siga seu coração. Apesar de até rimar, mas é a verdade. Nada na sua vida você tem que seguir 100% a sua razão. O seu coração tem que falar por você. Porque dizem, né, que a alma fala através do seu coração. Então, aquela vozinha que você escuta no pé do seu ouvido é seu anjo da guarda dizendo para você seguir, às vezes, o coração. E o coração pode te levar ao caminho mais correto ainda. Mas lembre-se, sempre com muita luta, tá? Não quer dizer que o coração vai te levar no caminho mais fácil, não. Mas vai te levar num caminho bacana, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Clique like.